Olá, eu sou Fausta Waka, técnica de educação especial na cidade de Maputo. No vídeo anterior, nós falamos de necessidades educativas especiais. Falávamos que um aluno com necessidades educativas especiais é aquele que, para aprender de forma razoável e com qualidade, como os outros, como os seus pares, precisa de material específico, de condições específicas, precisa de meios ou recursos de apoio específicos para que ele possa aprender com qualidade. Significa que este aluno apresenta dificuldades de aprendizagem, que se for a usar os métodos normais que usamos com outros alunos, podem não ser satisfatórios para este aluno. Então, para que ele aprenda com qualidade, tendo em conta as suas particularidades, as suas dificuldades de aprendizagem, este necessita de recursos, meios, apoios específicos para que aprenda com qualidade, como dizíamos, como outras crianças. E indo para o tema de hoje, nós vamos falar do plano educativo individualizado ou personalizado. O que é isso de plano educativo individual ou personalizado? O próprio nome já diz, é um plano que é traçado para uma pessoa específica, conforme as suas particularidades. É um plano que é direcionado a um certo tipo de dificuldade de aprendizagem, a uma certa realidade. Então, é um plano que é elaborado para atender um caso específico. E como é que este professor vai elaborar o plano educativo individual? Para ter um plano educativo individual, primeiro o professor deve conhecer os seus alunos, deve conhecer a sua turma, cada um dos seus alunos. Ele tem que procurar, identificar, conhecer as dificuldades que os seus alunos têm. O professor, conhecendo a sua turma, ele há de perceber que na sala existe o aluno X, o aluno Y, que tem dificuldades disto ou daquilo. O professor aqui já procura traçar estratégias, meios, identificar métodos, busca técnicas, mecanismos, materiais específicos para atender aquela dificuldade da aprendizagem que ele identificou num determinado aluno. Não tem como fazer um plano individualizado, um plano personalizado, sem antes saber o que aquele plano vai responder, porque todo plano responde a um problema. Ele tem que conhecer os pontos fortes e os pontos fracos dos seus alunos. E depois de identificar esses pontos fortes e fracos, procura formas de trabalhar com este aluno, de fazer com que este aprenda com qualidade, porque de outra forma, aquele aluno só estará ali na sala, sentado, a contar como mais um aluno, mas na verdade não vai aprender nada. E isso pode fazer com que um dia ele se canse e abandone a escola. Então, ele precisa fazer parte da aula. E a forma de fazer parte da aula é o professor encontrar estratégia, conhecer as fraquezas do seu aluno e buscar estratégias para atender aquele aluno, para que ele se sinta como os outros, fazendo parte da aula. E nós, como falávamos nos vídeos anteriores, ao fazer isto, o professor não estaria a fazer um favor para este aluno, porque este aluno com deficiência ou com necessidades educativas especiais que esteja lá na sala, faz parte, é aluno do professor. Então, ele tem que responder também a este aluno. Podemos dizer que sim, que não tem formação, como dizíamos também noutros vídeos, mas mesmo assim o professor, a partir da sua criatividade, da sua afeição, da sua
dedicação do seu comprometimento com a causa, com o aluno. Ele encontra estratégias que aprendeu na escola de formação como professor, aprendeu vários métodos, estratégias, técnicas de atender um aluno. Então ele usa esses meios com base num plano traçado, num plano personalizado para responder àquele aluno. E quando ele identifica essas dificuldades, é importante que faça conhecer a família aquilo que são as dificuldades da criança que ele identificou, para que o encarregado, a família, apoie este professor a trabalhar com aquele aluno, porque sozinho pode não conseguir. Então ele vai precisar dos familiares, dos colegas, outros alunos da escola, vai precisar de todos que é para apoiar, atender aquele aluno. O plano educativo individual vai trabalhar com o aluno, sim, mas é uma parte. Ele deve ser complementado com o apoio da família, com o apoio dos outros colegas do aluno na sala de aula. Aqueles pontos fortes que nós identificamos, vamos fazer uso deles para fazer com que este aluno aprenda com qualidade. Vamos usar aquilo que ele gosta de fazer, os seus pontos fortes, para melhorar os pontos fracos. Durante a experiência no terreno, fomos notando que os professores, sim, alguns faziam os planos educativos individuais, mas não sabiam em que momento implementar numa sala em que também os outros alunos estão ali. Aqui, o professor, depois de elaborar o seu plano, está na sala de aula, está a dar a sua aula normalmente, introduz, vai explicando, sempre vai prestando atenção naquele aluno que ele já identificou, vai fazendo as questões, sempre vai fazendo participar aquele aluno na base de perguntas, perguntando se ele percebeu, falando à frente da criança, quer dizer, interagindo com a criança sempre, fazendo com que a criança esteja dentro da aula. Mesmo se calhar não estando a perceber de forma geral, mas depois do professor explicar a sua aula, já para a turma geral, quando ele já põe algum exercício no quadro, no momento que os alunos estão a fazer exercício ou estão a copiar alguma matéria nos seus cadernos, ele já vai ter com o aluno para poder explicar melhor. Ele vai para aqueles alunos que ele acha que tem dificuldades, vai já usar o seu plano individual para aqueles casos que ele já identificou. Muitos dizem que não é fácil. Sim, é possível sim. É possível sim, porque também algumas vezes no meio desse trabalho, nessa experiência, nós notamos que em algum momento os professores ou nós professores, depois de fazermos os exercícios, os alunos estão a copiar, ficamos ali sentados, ou a conversar com algum colega que saiu da sua turma, ou ficamos a falar ao telefone. Aquele tempo que eu estou a falar ao telefone, que eu estou a conversar, aquele tempo que eu estou a fazer um trabalho da faculdade, aquele tempo que eu estou a fazer plano para a próxima aula, é aquele tempo que é do meu menino que precisa, é aquele tempo que eu tenho que usar para aquele aluno que tem necessidades educativas especiais, que tem dificuldades de aprendizagem, porque o momento da aula é para o aluno, não é para conversar, falar ao telefone, não é para fazer trabalhos da faculdade, fazer planos de aulas do dia seguinte, é para atender os nossos alunos que precisam. Aquele momento é deles. Então, nós ao darmos a nossa aula, podemos sempre encontrar espaço para ir ter com o nosso menino com dificuldades de aprendizagem, que está num ritmo baixo em relação aos outros. O plano educativo individual serve para isto, para trazer este aluno que em condições normais ele não aprende, mas precisa de uma atenção especial do professor, e a forma especial de atender este aluno é a partir de um plano específico para ele. É possível sim. Como dizíamos, basta que nós estejamos comprometidos, basta que nós saibamos que se este aluno está aqui, precisa de mim e eu tenho que fazer alguma coisa, eu vou encontrar formas de trabalhar com este aluno de forma saudável, com qualidade, como todos os outros alunos que estão na sala. E este aluno vai se sentir seguro, vai se sentir feliz. Então, o plano educativo individual
é isto, na verdade. Aquilo que dizia vários métodos, aprender a aula não é só dentro da sala, podemos estudar lá fora, podemos estudar brincando, jogando, podemos aprender cantando, dançando, correndo. Existem tantas formas que uma criança pode aprender e é esta variedade que faz com que aquela criança com dificuldade que não aprende numa sala de aula, num ambiente confinado, saindo para lá fora num outro método, numa outra forma, ela aprende normalmente. Então, adaptação é isto. Se o meu aluno não percebe com este método, vou buscar o outro. Mas para isso, nós precisamos fazer um plano individualizado. Um plano geral, mas também individualizado. Até podemos notar que se a nossa aula for tão criativa, tão viva, motivadora, se calhar até a criança pode não vir a precisar de um plano educativo individual, porque a própria aula já faz compreender aquele aluno que tinha dificuldade de aprendizagem. Mas, no nosso dia a dia, na nossa sala de aula, tendo aluno com deficiência, ou tendo um aluno com necessidades educativas especiais, com dificuldade de aprendizagem, em que não está ao mesmo ritmo com os outros alunos, o professor deve usar um plano individualizado para atender aquele aluno. Ela tem os mesmos direitos de aprender como as outras crianças. Por hoje é tudo. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo. Inscreva-se no canal e dê os seus comentários. Tchau!